Seja bem-vindo ao meu canal, tudo bem? Se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Andy. Eu criei esse canal aqui recentemente e aqui eu falo sobre reflexões da vida, coisas que eu penso e sinto de externar para você. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já peço que você se inscreva nesse canal, curta o vídeo, vá assistir aos outros vídeos que também estão interessantes e deixe o seu like, comenta se você acha que tem algo a acrescentar, se você tem um comentário a fazer, realmente faça. E dito isso, vamos pro vídeo. No início de 2019, eu iniciei um relacionamento e ele perdurou até o final de 2019. Então foram alguns meses aí. Meses muito intensos, porque a pessoa com quem eu me relacionava trabalhava comigo e ia sempre lá em casa e tal. E a convivência no trabalho, você sabe que é uma coisa muito íntima, né? Não deixa de ser, principalmente quando você trabalha diretamente com a pessoa. Mas como essa é uma história para outro vídeo, eu já vou resumir que fui traída nessa relação e o que foi que aconteceu nesse pós-descobrimento da traição. Após eu descobrir que havia sido traída, na verdade eu optei por não falar para ninguém a respeito. Foi uma das maiores burradas da minha vida, porque a pessoa que ajudou ele a me trair começou a inventar umas histórias e aí eu não tive a oportunidade de me defender, né, de contar a minha versão, porque eu optei por guardar esse segredo, né, por medo dos outros apontarem o dedo para ele e ele ser muito detestado, e aí os meus familiares não quererem mais diálogo com ele por algum motivo. No fim das contas, eu fui muito burra e estava mais preocupada com como ele ficaria do que como eu ficaria, né? Como eu fiquei, na verdade, os traumas que me trouxe. Só que nisso, ele continuou com a amante e aí eles iniciaram um relacionamento. Reiniciaram um relacionamento, porque um tempo atrás eles já haviam se relacionado e aí acho que ele terminou, eles terminaram, acho não, ele terminou e ela não aceitou bem, aconteceu a traição e eles voltaram. E aí a única coisa que eu pedia pra ele era: não deixe ela vir aqui. eu trabalhava numa loja de material de construção, porém lá é uma loja de material de construção, mas também é um mercado. Se posicionando no centro da cidade, o mercado era na frente e a loja era no fundo. Se atravessasse a rua, a loja era na frente e o mercado no fundo. Eu falava com ele: eu não quero ela aqui, eu não quero ela no mercado, eu não quero ela na loja, eu não quero ver a cara dela, eu não quero ver que vocês têm esse contato, né, ainda nutrem uma relação, mesmo após o que aconteceu. Eu não quero ver nada disso, eu não quero me desgastar com isso. Foi uma coisa que eu pedi, até por eu ter evitado um constrangimento maior para ele, né, publicamente, que eu poderia ter feito isso, eu me sentia no direito de pedir aquilo para ele, né. Só que aí, num belo dia, estava eu lá onde eu trabalhava, a gente faz de tudo. Agora não, cada um atende às suas respectivas funções. Mas na época era muito pior, sabe? A gente fazia de tudo. A gente vendia, a gente recebia o dinheiro, a gente fazia o orçamento, a gente fazia de tudo, inclusive limpava o local, né? Na verdade, até hoje não tem uma pessoa só para fazer isso, só para fazer a limpeza do local, mas comparado a antes, deu uma aliviada assim no peso das funções. E aí era o meu dia de limpar, passar pano, e tava eu lá passando o rodo e tal. Eu tava de cabeça baixa quando eu olho para frente, porque a loja e o mercado são unidos, né? E aí eu olho para frente, tava lá o açougue e a digníssima namorada desse cara estava lá. Ele já já dizia a ela que não era para ela pisar lá. E eu falava com ele também. Então ela sabia que ela não poderia entrar lá. Ele também sabia que eu não ia ficar gostando muito disso, mas ele também não tinha controle sobre as atitudes dela. Só para lembrar também que nessa época eu tinha 19 anos, né? Após isso ter acontecido, eu tinha 19 anos. Não tenho como me culpar nem me julgar pelas coisas que eu fiz, pelas coisas que eu falei também. Talvez essa coisa de ordenar para ele que evitasse a presença da pessoa talvez não fosse tão maduro, apesar que mesmo com a cabeça de hoje eu vejo que tinha sentido. Mas se alguém acha que isso não foi maduro da sua parte e tal, eu só tinha 19 anos, não tinha muito o que cobrar de mim em relação à maturidade, né? E mesmo aos 19, eu sempre tive uma maturidade assim que não correspondia à minha idade, sempre parecia que eu tinha uma idade a mais em relação à cabeça, em relação à aparência não, nunca. Mas aí eu olho pra frente e dou de cara com a digníssima, ela olha pra mim, vira a cara e segue lá pro caixa, lá na frente no mercado.
Aí eu viro pra ele, na época ele fazia pedido, né, lá na loja, pedido de mercadorias e tal. Aí ele tinha que fazer uma lista toda no caderno para quando chegasse o dia dos representantes irem lá, ele fazer o pedido. Aí tinha lá uma lista já feita, muito bem feita inclusive, e virei para ele e falei, o que ela tá fazendo aqui? E aí ele falou, eu não sabia que ela vinha, eu já falei para ela não vir, mas eu não tenho como ficar no pé dela o tempo todo para ela não entrar aqui. E aí eu me irritei, logo fechei a cara para ele. Aí ele deu as costas e foi pegar alguma coisa, e aí nisso eu tava passando o pano, né, com as mãos molhadas e tal, torcendo o pano. Eu larguei o pano no chão, cheguei no balcão, peguei o papel com a lista do pedido, arranquei e amassei e joguei fora. De início eu nem joguei fora, eu amassei com raiva e joguei em cima do balcão mesmo pra ele ver que eu tinha feito aquilo. Mas aí depois de um tempo eu pensei, eu vou jogar, que ele demorou muito de voltar, eu pensei, eu vou logo jogar fora, porque outra pessoa pode chegar e ver. E aí eu peguei e joguei fora. Aí deu o horário, terminei de passar pano, fechei o caixa, fui embora. Acho que isso foi num sábado, aí passou o domingo e veio a segunda-feira. Ele procurou, folheou o caderno e não tava esse papel lá mais. E aí ele foi comunicar ao patrão, né, que tinham destacado a folha que alguém tinha dado com sumiço no pedido, na folha de pedido. E aí o patrão falou que era para procurar saber quem foi, quem tinha feito e por que aquilo tinha acontecido. E se ninguém assumisse a culpa, que ia puxar nas câmeras e aí quando descobrisse quem foi, iria demitir a pessoa. Eu fiquei sabendo disso e eu paguei de sonsa. Ah, não tô sabendo de nada, não vi quem foi, não vi a hora e não fui eu. E ele já tinha perguntado pra mim também, o cara, né, o que me traiu, não o patrão. O patrão também perguntou e eu falei que eu não sabia, e aí o rapaz aí perguntou também e eu falei que eu não tinha visto nada. E aí tinha uma amiga minha que trabalhava na época no setor do crediário, né, no escritório, e a câmera ficava lá. E aí eles foram lá buscar, o patrão não foi, só quem foi o cara. Foi lá buscar, puxar nas câmeras pra ver se via quem foi a pessoa que tinha feito aquilo. E eu pagando de plena, né, morrendo de saber que a câmera ia bem detectar, porque a câmera ela ficava de frente, no alto, mas de frente pra mim, pra o lugar onde eu tava naquele momento passando pano. Aí eu falei, vou ficar aqui, enquanto não verem as câmeras, eu vou pagar de plena aqui. Eu já sabia que a consequência seria grande, né, a demissão e tal. Mas a minha raiva era tão grande que eu não tava me importando com isso. E novamente eu relembro a você que eu tinha 19 anos. Eu sou uma pessoa que eu não consigo mentir, sabe? Eu não gosto de mentir, eu não me sinto bem mentindo. E eu opto sempre pela verdade, que por mais que doa, ela liberta. Eu não gosto de estar mentindo, principalmente em casos como esse, sabe? Coisas sérias e tal. E aí eu tinha chamado a dona da loja e falado, eu quero conversar com a senhora mais tarde. Porém, esse mais tarde não chegou, ela tinha saído e aí eu fui pra casa. E aí na terça-feira eu voltei pro trabalho e tal. E aí passando na frente do escritório lá do crediário, essa minha amiga que trabalhava lá dentro me chamou. Falou, Andy, vou perguntar uma coisa pra você e eu quero que você seja sincera comigo. Eu falei, pode falar. E aí ela perguntou, foi você que destacou a folha de pedido e jogou e amassou e jogou fora? Aí eu falei que sim. Eu falei, fui eu. Só que eu falei bem naturalmente, sabe? Eu não fiquei pensando nem enrolando, eu só falei, fui eu mesmo. E ela perguntou, Andy, por que você fez isso? Prejudicou o trabalho do rapaz, não sei o quê, nananã. Eu falei, eu fiz porque eu tava com raiva dele, aconteceu tal e tal coisa, que foi o que eu já contei no início do vídeo. E aí ela falou que era pra eu tomar cuidado com essas coisas, porque não por prejudicar ele, mas porque eu poderia me prejudicar. E eu tinha falado sobre a demissão, sobre demitir a pessoa que tinha feito isso. E eu falei com ela que eu já estava consciente disso. Eu falei com ela também que eu sabia que o que eu tinha feito era errado, que não era responsável e também talvez não fosse tão maduro, mas que na hora da raiva eu não pensei e que eu estava disposta a arcar com as consequências daquilo. E aí ela falou que apesar de eu ter feito aquilo, que quando o patrão chegou até o cara lá pra poder perguntar, e aí descobriu quem foi, e aí ele falou, na câmera não dá pra ver. Na hora eu fiquei muito surpresa, ela falou que ele poderia ter tirado meu emprego com uma resposta, dizendo foi Andy que pegou o papel, mas ele não fez, ele não quis fazer. E ela tava na hora, ela falou, eu presenciei isso, eu vi que ele não quis fazer. E ele tinha visto quem era porque eu tava com ele na hora, só que quando o patrão chegou ele disse que não tinha visto. Na hora eu me surpreendi, assim, mas aí eu pensei, ele não fez mais que a obrigação dele, porque foi ele que me fez raiva. Mas aí depois eu fiquei quieta e ele veio até mim mais tarde e falou, né, que sabia que tinha sido eu. E aí eu falei com ele que a minha amiga tinha dito que
ele não tinha dito ao patrão que tinha sido eu e perguntei o porquê. E ele falou que em uma ocasião específica, que eu não vou citar aqui porque não tem porquê, não convém, eu ajudei ele e que ele era muito grato pelas coisas que as pessoas fazem por ele e que ele jamais faria algo para que eu perdesse o meu emprego. Eu fiquei surpresa porque ele acabou saindo prejudicado, mas eu não fiquei tão surpresa porque ele realmente não é uma pessoa ruim. Ele não é a pior pessoa, o pior ser humano do mundo. Eu convivi com ele por muito tempo, até antes da gente se relacionar, e eu, conhecendo a pessoa dele, eu sabia que ele não era um ser humano horrível, sabe? Ele é falho como todo mundo, mas assim, também tem uma questão aí de desvio de caráter nesses quesitos de traição, mas também tem uma pessoa que erra e às vezes não aprende com seus erros porque não tem ninguém por perto para te alertar que aquilo ali é muito feio, que aquilo ali é muito problemático. E não é uma pessoa nova, né? Não é uma pessoa jovem. Ele já tinha, acho que, seus 29 anos. Não era tão jovem, mas também não era uma pessoa tão velha. Mas no ambiente em que ele foi criado dessa forma, sabe? Macho alfa e não sei o quê. E aí o cara faz sempre sair ileso e nunca tá errado. E só é errado se a mulher fizer. Então, na verdade, o erro foi meu de ter me envolvido com esse tipo de pessoa. Era ótimo como amigo, mas como namorado claramente não tinha nada a ver comigo, porque eu, que milito tanto sobre essas coisas, falo tanto de machismo, da problemática social que o machismo traz, e me envolvi com esse tipo de pessoa. Porque, na verdade, eu sou uma pessoa muito eclética, né? Então não tenho um parâmetro, assim, de um tipo de homem só para que eu me relacione, que faça o meu tipo. Mas, depois disso, eu comecei, sim, a usar uma régua para medir o tipo de pessoa com que eu me envolveria. Porque eu tive, depois disso, que ter princípios, né? Pessoas com determinados tipos de discurso, pessoas que são a favor de coisas que eu sou totalmente contra, obviamente não tem por que eu me relacionar. Um exemplo muito claro disso é o fato de ele gostar muito de cavalgada e eu ser totalmente contra a cavalgada. Eu sou defensora dos animais, de A a Z, não é só cão e gato. Então você vê que é uma coisa que não bate mesmo, sabe? E que isso, uma hora, em um relacionamento longo, isso vai afetar de alguma forma, sabe? Isso vai afetar diretamente. E às vezes a gente se vê perdido porque já vai ter muito tempo com aquela pessoa e acha que já é tarde para desistir daquela relação. Nunca é tarde para desistir, mas quanto antes, melhor. Então o que eu tenho para dizer sobre isso, assim, uma reflexão que eu faço quando eu lembro disso, é que o tempo traz sim a maturidade que a gente precisa para aprender a lidar com certos tipos de coisa. Por mais que algumas coisas se justifiquem pelo momento da emoção e tal, nem tudo nos convém fazer, não é de todo jeito que a gente tem que agir. Certas atitudes a gente mira na pessoa para acertar aquela pessoa, para atingir aquela pessoa, mas acaba prejudicando a gente, sabe? Então, não vale a pena. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: guardar rancor de uma pessoa, guardar mágoa de alguém, é como beber um copo de veneno e esperar que o outro morra. E eu levo isso pra minha vida, sabe? Às vezes a gente fica nutrindo um ódio dentro da gente por vários motivos, por várias pessoas, e a gente espera que aquela raiva que a gente sinta atinja aquela pessoa de alguma forma. Só que o que a gente esquece é que se aquela pessoa não se importou em nos magoar, em nos machucar de alguma forma, ela não vai se importar se a gente se chatear com aquilo, ela não vai se importar com a nossa raiva, ela não vai se importar com a nossa mágoa. Então, é como você beber um veneno e esperar que o outro morra. Sobre a amante e a atual namorada, a esposa dele, o que eu tenho a dizer é que eu tenho muita pena dela, porque já antes ela não tinha conseguido lidar com o término, ela não superou de forma alguma. E uma das coisas que eu soube da boca dela mesma foi que ela tinha dito a ele que ela aceitaria ser a outra, ser a amante dele, contanto que ele não deixasse de ficar com ela. Então, tem pessoas que gostam mesmo, que optam, que escolhem por viver certas situações que não lhe cabem mais. Talvez, em algum momento em que ele terminou com ela estava recebendo um livramento e ela não soube aproveitar, ela não soube abraçar aquela situação e ver de outro ponto de vista.
ela optou por ver daquele ponto de vista mais sofrido, aquele ponto de vista de quem estava perdendo alguma coisa, e quando viu que ele estava com outra pessoa, ela viu pelo ponto de vista de que ela estava sendo assaltada, né? Que ela falava que eu roubei o homem dela e tal, então ela nem aí. São pontos de vistas, né? São escolhas que nós fazemos de ver de um lado e de outro. Ela optou por ver por um lado, estão juntos até hoje. O relacionamento é saudável e tal. Até onde eu sei, não. Nunca foi e talvez nunca será. Mas se é do jeito que eles optaram, ela teve a opção de sair disso e quis retornar, tudo certo. Eu abracei o meu livramento e errei sim, no pós-traição e tal, errei algumas outras vezes com essa mesma situação, mas que vai vir para outro vídeo, para outra reflexão. E eu admito isso, mas eu também me coloco nesse lugar de que eu era uma pessoa muito nova, lidando com uma pessoa muito mais velha. Ele era, sei lá, uns 9 anos mais velho do que eu, 9 ou 10 anos, não lembro. E talvez 9 ou 10 anos não seja uma diferença muito grande se você tem 25 anos e a pessoa tem 35. Mas se você tem, por exemplo, 15 anos e a pessoa tem 25, é muito gritante, porque você tá ali num período adolescente e a pessoa tá já no auge da juventude para a vida adulta real, sabe? Indo para os 30, para casa dos 30, já encaminhando para isso. Então é muito diferente, né? Eu não acho que a vingança é a melhor coisa que a gente faz, que a gente opta por fazer, porque, como eu falei sobre a questão, o negócio do veneno, né? Então não recomendo a ninguém que faça o mesmo. Quase perdi meu emprego por isso e não valeria a pena de forma alguma. Talvez na época eu, por orgulho, se eu tivesse vindo a perder o emprego, se eu tivesse perdido o emprego de fato, eu, por orgulho, tivesse até achado que eu estava certa e tal. Mas vendo com a mente de hoje, eu sei que se eu tivesse perdido o emprego era a maior burrada que eu tinha feito na minha vida. E tem muito mais coisa a respeito desse relacionamento que eu posso trazer aqui. Então, se você gosta desse tipo de assunto, desse tipo de conteúdo, comenta aí para trazer mais a respeito, para falar um pouco mais sobre essa relação, para falar um pouco mais sobre o desdobramento dessa relação, como eu descobri a traição e tal. Eu vou trazer isso aqui e tenho reflexões para fazer a respeito. Deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse, compartilhe com alguém que você acha que vai gostar dessa história e comente alguma coisa que você acha relevante. Até mais!